Bem-vindos aqui ao Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje eu vou tratar sobre a contraofensiva ucraniana invadindo ali a Rússia, né? Atravessando a fronteira da Rússia e chegando ali a 15, 20 quilômetros dentro do território russo. Então acompanhe esse vídeo, eu vou comentar quais as minhas impressões com relação a essa contraofensiva. Noticiado em larga escala aí na mídia ocidental, a contraofensiva ucraniana na região de Kursk, dominando ali uma vasta região próximo da fronteira entre Ucrânia e Rússia. Então eu vou colocar aqui para vocês algumas questões históricas que eu acho que vale a pena a gente fazer uma certa comparação. No final de 1944, no cenário da Segunda Guerra Mundial, os alemães, ali por volta de meados de dezembro de 1944, eles iniciam uma contraofensiva nas Ardenhas, entrando ali pela Bélgica, chegando até a França, que foi considerada, então, chamada ali a Guerra das Ardenhas, do Bulge, né? E que durou até praticamente o final de janeiro de 1945. Foi uma contraofensiva bastante ousada, usando as reservas alemãs, gente de muita qualidade, tanto como material humano como bélico, mas eles pretendiam dividir as forças aliadas, chegando até ali a França e fazendo as forças aliadas ficarem divididas em duas metades, né? Só que, passado aquele momento inicial de uma surpresa muito grande dos aliados, os americanos perderam talvez ali cerca de 90 mil soldados, se imagina, foi onde eles mais perderam combatentes, foi exatamente nessa contraofensiva alemã, não foi ao longo dos combates em solo, né, depois do dia D, por exemplo. Só que, passado um tempo, a superioridade aérea que os aliados já tinham, eles romperam as linhas de suprimento dos alemães e todo aquele pessoal ficou isolado, sem receber suprimentos, novos armamentos e tal, e acabaram sendo dizimados ali, ou tendo que retornar de volta para o território alemão. Isso foi a Batalha das Ardenhas. Um esforço desproporcional da Alemanha, já ali próximo do colapso. A guerra termina oficialmente em maio de 45. Né? Então já estávamos há poucos meses do colapso total alemão. A Guerra das Ardenhas, ela abriu um flanco gigantesco para os russos que estavam avançando na frente oriental, e isso possibilitou um avanço muito mais rápido dos russos. Então os alemães, em vez de se defenderem, eles tentaram uma contraofensiva totalmente insana, né? Gastando recursos da melhor qualidade. Por que eu estou dizendo isso? O Napoleão, ele era um mestre de estudar combates desde o Império Romano, batalhas que foram documentadas e tal, e boa parte do sucesso do Napoleão era o posicionamento onde ele estava no campo de batalha, onde ele queria estar no momento que ele queria estar. O Napoleão dizia assim: eu não vou entrar numa batalha para perder. Então, se eu não posso ganhar, é melhor recuar, ir com o exército para um outro local, até que as circunstâncias me sejam favoráveis. Como ele estudava muito vários locais onde já tinham ocorrido batalhas desde o Império Romano, ele sabia quais eram as probabilidades
mais favoráveis de você estar num terreno. E assim ele fez, acho que foi de 51, 52 batalhas que ele foi vitorioso, porque ele era um grande estudioso. O general Patton, a mesma coisa. Na Guerra das Ardenhas, ele teve um papel também muito determinante, porque o Terceiro Exército Americano realmente rompeu essa linha de frente alemã, e o Patton queria, inclusive, ir prosseguindo, chegar até em Berlim. Os americanos, o Eisenhower e outros caras, não deixaram, né? Porque ele queria chegar até Berlim, e de fato quem chegou em Berlim primeiro foram os russos. Então os americanos quiseram dar uma certa, vai lá e tal, mas porque o Patton queria ir até... E eles tinham medo que eles acabassem depois entrando em conflito com os próprios russos, né? Agora vejam a semelhança do que nós temos nesse ato desesperado da Alemanha, do que nós temos nessa contraofensiva ucraniana, numa região que estrategicamente você não tem um ganho objetivo que pode mudar o curso da guerra. É uma região de vilas, de locais muito, muito pouco povoados, são cidades pequenas, muitas delas já estavam assim, evacuadas. E aí o ucraniano vai lá e diz, não, agora estou dominando a maior cidade que eu tenho 5 mil habitantes. Eu tenho 5 mil habitantes. E por que isso é parecido com a Batalha das Ardenhas? Os russos foram realmente surpreendidos, isso não estava absolutamente previsto numa situação dessa, mas o russo tem uma capacidade muito grande de reorganização, de reavaliação, que é uma característica histórica da maneira do exército russo agir. E o que ele já está fazendo? Ele está cercando essa região, mandando tropas e cercando, e da mesma maneira que aconteceu na Batalha das Ardenhas, a primeira providência, eles vão isolar essas forças ucranianas em relação à fonte de suprimentos e abastecimentos e tal. Primeiro eles vão isolar isso ali na fronteira, inclusive na fronteira da Ucrânia. E aí eles vão realmente estrangular essa força. Foi eu acho um desperdício gigantesco material e humano para a Ucrânia, numa região que não tem um ganho estratégico nenhum, e ele simplesmente está gastando a última reserva que o exército ucraniano tinha. Depois de resolvida essa situação, isso vai abrir um caminho enorme para o exército russo simplesmente tomar uma parte muito maior do território ucraniano, né? A maneira que os russos agem, ele envolve primeiro, ele isola e depois ele realmente sufoca. Ele não tem pressa, ele não é um exército assim, de um confronto que ele vai direto, que é o que aconteceu agora. Passado uma semana dessa ação, o russo, primeiro, ele está se preparando para quando ele vier realmente a atacar, vai ser realmente avassalador, né? E é inexplicável como é que os ucranianos caíram de novo nesse papo da OTAN, usando equipamento e gente da OTAN que está ali dentro da Ucrânia, fazendo eles perderem as últimas reservas materiais, humanas e tal, para um ataque inócuo, sendo que a lógica deveria ser de uma defesa, de uma blindagem, num perímetro possível de blindagem no território ucraniano, próximo, com certeza, de Kiev, das principais cidades ali, mais a oeste, né, do conflito, né? E não, eles entram no território russo por um ganho militar pífio, numa região
que você não tem ganhos objetivamente militares expressivos, não tem uma base militar, não tem algum centro específico que é importante para os russos, e aí você vai ficar sujeito, você vai colocar todas essas tropas, todo esse pessoal, porque você mandou mísseis que os americanos enviaram para lá, e você acha que isso é suficiente para conter uma retaliação russa que vem numa proporção material muito maior. Quer dizer, você já está fragilizado ali e você vai fustigar, como foi nas Ardenhas, o exército alemão. Eles vão ser realmente dizimados, realmente vão ser isolados em relação aos suprimentos e tal, e aí o russo vai fazer como ele costuma fazer, que ele realmente ele vai esmagando aos poucos, né? Ele vai cercando e limitando a sua capacidade de ação, eles não vão ter como repor isso, e isso vai gerar uma brecha de falta de pessoal, de material na própria Ucrânia. Então eles só precipitaram o colapso ucraniano, dando mais vantagens para aquilo que a Rússia, quando sentar à mesa para fazer a negociação de paz, ela vai ter mais território e mais poder para impor aquilo que ela vier a concordar para cessar as hostilidades. Então, agradeço se você acompanhou o vídeo até esse ponto, se inscreva aqui no Modernidade e Ciência, acione também o sininho, é muito importante colocar o joinha para divulgar esse vídeo aí na rede. Muito obrigado.